Bom, a gente recebe aqui no estúdio agora o jornalista Ian Boechat, repórter do Jornal da Band, que já esteve em Beirute, já esteve várias vezes na região, em outros países da região também, fazendo séries especiais aqui para o Jornal da Band. Ian, bem-vindo, obrigada por conversar com a gente. E queria começar te perguntando, você me falava de uma fragata brasileira que fica nesse porto, fica na região, né? Boa tarde para você, boa tarde para quem está ouvindo a gente. Exatamente, o Brasil faz parte da Força de Paz da ONU no Líbano desde 2011, na área marítima. Em geral, o Brasil envia fragatas, envia embarcações para lá. A fragata Independência, a fragata brasileira Independência, com 200 militares brasileiros, estava estacionada, fica estacionada em Beirute, no porto de Beirute, mas felizmente, hoje, no momento da explosão, os militares brasileiros estavam em alto mar em uma missão. Então, a Marinha vai divulgar uma nota daqui a pouco informando que nenhum militar brasileiro se feriu, está todo mundo bem. Essa talvez seja a melhor notícia para a gente dessa incrível explosão que a gente viu em Beirute hoje. O que você pode nos contar sobre essa região? A gente conversou agora há pouco com uma brasileira que vive por lá. Ela falava que é uma região bastante frequentada por jovens, que tem muitos restaurantes. O que você pode nos contar dessa região portuária? O porto de Beirute fica muito próximo do centro da cidade. A cidade se desenvolveu em torno do porto historicamente, né? Ali, muito próximo do porto, fica a chamada antiga Green Line, que era o fronte de batalha durante a Guerra Civil libanesa, que durou 20 anos, na década de 70 e 80. E ali próximo fica a Grande Mesquita de Beirute, fica o Souk, ou seja, o Bazar de Beirute, onde você tem lojas, restaurantes, bares. E bem em frente ao porto fica o bairro cristão de Beirute também, que tem é uma área muito frequentada por jovens, tem uma vida noturna bastante agitada, né? Então essa é uma área com bastante movimento na cidade. Enquanto você falava aqui sua segunda resposta, chegou a informação da Marinha. Então, no próprio Twitter da Marinha, eles divulgaram agora que todos os militares componentes da Força Tarefa Marítima da Marinha do Brasil também não têm feridos. Depois dessa explosão de hoje, eles anunciam que a fragata Independência está operando no mar normalmente e que o navio estava distante, como você adiantou. Então, você dizia aqui que eles trariam a informação em breve, acabam de trazer a informação, confirmando aqui o que a gente falava. Você descrevia um pouco a região, descrevia um pouco a cidade. Eu perguntei também a essa brasileira que vive lá há 3 anos e ela falou que a primeira coisa que passou na cabeça dela foi a possibilidade de um atentado, de um ataque terrorista, que os amigos que estavam perto também, e eles começaram a trocar mensagens pensando nisso. São frequentes os ataques em Beirute? Já foram mais. O Líbano foi um país que viveu uma guerra civil muito sangrenta entre a década de 70 e 80, uma disputa grande entre vários países do mundo que usaram o Líbano como palco para suas disputas, né? Tinha interesses israelenses, interesses sírios, interesses americanos, interesses russos, enfim. O Líbano, como é a Síria hoje, foi palco de uma guerra regional que acabou sendo travada localmente, né? Então você tem uma tensão muito grande no Líbano, porque a divisão de poder no Líbano também é muito sensível. Um- não existem dados atuais de como é a divisão étnica ou religiosa do Líbano, mas o poder é dividido de forma quase igualitária entre cristãos, entre muçulmanos sunitas e muçulmanos xiitas. Há uma divisão formal no parlamento, né? Isso é muito interessante do Não país. só no parlamento, mas na divisão de poder. O presidente Uhum. é cristão, costuma ser cristão, o primeiro-ministro sunita e o presidente, ou a gente chamaria aqui de presidente da Câmara, ou presidente do Congresso, é xiita. Essa é mais ou menos a divisão lá. E é uma divisão muito tensa, né? Porque em determinados momentos, uma etnia ou um segmento religioso tem mais força do que o outro e os interesses acabam colidindo. Talvez o ponto de maior tensão dos últimos anos tenha sido o assassinato do ex-primeiro-ministro Rafik Hariri, num atentado à bomba, num carro-bomba que o matou. E na próxima semana vai haver um julgamento para tentar identificar ou condenar os potenciais responsáveis por esse atentado. Rafik Hariri era sunita e a acusação recai sobre os xiitas, no caso Hezbollah. Então há uma tensão permanente no país, né?
Eu ia até chamar atenção para isso, porque eu tinha lido hoje mais cedo, né? Eu li no Estadão a notícia desse Tribunal Especial da ONU que deve divulgar na sexta o veredito sobre a morte, o assassinato do líder Rafik Hariri. Em relação, quando a gente pensa em relação aos vizinhos, né, aos países vizinhos, aos outros da região, ainda há tensões. Essa brasileira que a gente entrevistou, ela falou: a primeira coisa que a gente pensou fosse alguma coisa, alguma represália, alguma ação de Israel. E Israel logo se manifestou, logo que houve a explosão. É o ponto principal de tensão ali? Eu diria que é um dos pontos de tensão, né? Israel ocupou o Líbano por vários anos e foi. O Hezbollah já diria que o expulsou, mas Israel deixou o Líbano após uma ofensiva do Hezbollah, que talvez seja o grande adversário israelense militarmente na região, né? Foi uma grande vitória para o Hezbollah, a saída de Israel, e há sempre uma tensão muito grande. É importante lembrar que o Líbano hoje tem uma grande população de palestinos que foram de refugiados palestinos que saíram dos territórios que foram ocupados por Israel na guerra de 1948. Então, a tensão entre Israel e o Líbano ela é permanente em dois campos, né? Um por conta dessa grande população de refugiados palestinos e seus descendentes, e outra pelo Hezbollah, que não é sunita, como os palestinos, mas se opõe radicalmente a Israel e vê Israel como uma força invasora, uma força agressiva contra os interesses xiitas do Hezbollah e do Líbano, né? Então há uma tensão muito grande. Por outro lado, há também toda a tensão envolvendo a região. O Hezbollah foi um grande apoiador do regime de Assad na Síria. Sem o Hezbollah, provavelmente, Assad não teria conquistado a vitória na Síria. Ainda não é uma vitória total, mas é quase uma grande vitória. Então, o Hezbollah também tem inimigos em outras partes do Oriente Médio, como a Turquia, a própria Arábia Saudita e outros países, né? Qual é a relação com o Brasil e com os brasileiros? A gente tem uma grande comunidade libanesa aqui e a gente tem uma grande comunidade brasileira também lá, né? O Líbano ainda não existia quando os libaneses vieram para o Brasil. O Líbano é uma criação, a partir do fim do Império Otomano, de um acordo desenhado por Inglaterra e França, o chamado Acordo de Sykes-Picot, que se deu na divisão do Oriente Médio após o fim da Primeira Guerra Mundial e o fim do Império Otomano. Os libaneses vieram para cá no final do século XIX, naquela onda toda imigratória, e também no início do século XX, ainda como turcos, com passaporte turco, passaporte otomano. Por isso a gente chama os libaneses aqui muitas vezes de os turcos, né? Eles não são turcos, mas viviam sob o domínio turco naquela época. E houve, em seguida, um grande retorno de libaneses ou de descendentes de libaneses para o Líbano, brasileiros que vivem lá. Você vai em algumas pequenas cidades do Vale do Bekaa, por exemplo, no Líbano, e você vai encontrar muita gente falando português. Então a gente tem uma relação de amizade histórica, cultural, muito forte, né? Agora eu quero voltar para Beirute, de onde a gente começou, para a gente entender a importância de Beirute para o país. É a capital, é a maior cidade do país, a gente está falando aí de uma estimativa de 2 milhões e um pouco de habitantes. E especificamente pensando no porto, é o principal porto do país, o que isso significa para o Líbano, né? É o principal porto do país, é o principal. Beirute nasce em torno desse porto, historicamente, há milhares de anos, e é por onde entra e sai tudo. O Líbano produz pouco. Não é um país industrializado, tem uma grande produção agrícola e importa muita coisa, né? Então o porto é central na vida de Beirute e do Líbano também. E ele é posicionado em uma região muito estratégica da cidade, a região central da cidade, né? Então é impossível pensar o Líbano ou Beirute sem o porto, né? Sem o mar, sem o Mediterrâneo. Você falou da divisão étnica e religiosa, né? Há uma divisão geográfica dessa compartimentação também? Ou seja, a cidade tem uma área de cristãos, uma área de xiitas, uma área de sunitas? Como funciona isso? Ela já foi mais clara, mas ainda há uma divisão importante. A gente vê nas cenas que a gente viu que estão circulando, algumas cenas do alto do prédio, você vê meio que um descampado ali, parece um estacionamento e no fundo a explosão. Esse é o ponto, basicamente, onde era o frontline, onde as duas forças se encontravam, do lado cristão e do lado muçulmano.
E ainda hoje, essa área ali divide a cidade de certa forma. De um lado estão os cristãos, do outro estão os muçulmanos, mais um pouco a leste ou a oeste. Bom, mais um pouco ao sul, na verdade, estão os xiitas, onde o Hezbollah domina. É bastante marcado isso, e você vê, por exemplo, a vida noturna de Beirute na área cristã é muito mais agitada do que na área muçulmana, por exemplo, né? E bem em frente ao porto, você tem assim uma profusão de bares, restaurantes, e muito onde a comunidade internacional jovem vai se divertir durante a noite. É uma área bem movimentada. Para quem está nos assistindo pelo YouTube, a gente está mostrando aí as imagens que vão chegando, novas imagens toda hora, né? Com as redes sociais, as imagens se difundem de forma muito rápida. Então, a gente tem acompanhado aí vários ângulos dessa explosão, a força também, né, dessa explosão que foi destruindo vidraças. Para quem ligou o rádio agora, a gente descrevia como ela atingiu um raio muito grande. Então, vidraças de prédios, vidraças de carros que estavam estacionados nas ruas também, a gente consegue ver em algumas das imagens. Até em uma das imagens tem um senhor, um homem, ele está filmando do mar. A impressão que dá é que no final da gravação ele cai na água, assim, talvez pela força também, né? Porque ele está filmando e essa nuvem vai se expandindo enquanto isso. Ian, queria terminar te perguntando sobre como esse tipo de acontecimento, né, que a gente ainda não sabe o que mexe com a região. Então, há uma expectativa de resoluções rápidas, justamente para se pacificar o que as pessoas esperam, né, receber de notícias? Olha, provavelmente um evento dessa magnitude vai trazer muitos rumores, muitas acusações, até que tudo seja esclarecido, muita coisa vai ficar no ar. Eu imagino que o governo libanês vá tentar encontrar uma explicação o mais rápido possível para poder amainar essa tensão. Há uma tensão permanente no país, né? O tempo inteiro é uma situação tensa. Parece, na minha opinião, mas eu não sou um especialista, eu vou fazer uma ilação, parece ter sido um acidente, até porque o alvo não era um alvo de grande simbolismo político. Por exemplo, se a gente fosse pensar num ataque xiita, seria mais simbólico um ataque a uma mesquita sunita ou alguma região sunita. O porto parece ser um local que não tem, E tem alguma neutralidade, talvez de até? certa forma, seria, se fosse um ataque externo, talvez sim, para você atacar uma parte de infraestrutura. Mas é difícil dizer ainda. Então, o que eu digo, não é uma informação, é só uma ilação. Posso estar enganado, posso, mas eu acho que foi um acidente, mas não sei. Uhum. Mas, de qualquer forma, isso é importante, né, de a gente dizer, de uma preocupação mesmo em trazer respostas rápidas para que as tensões não se elevem ainda mais do que a gente já observa, né? Claro, sem dúvida. Em especial nesse momento que a gente vive de grande polarização no mundo inteiro, em que os rumores voam na velocidade do rastilho de pólvora pelas redes sociais. Isso pode desestabilizar um país que já vive uma estabilidade tão frágil quanto o Líbano, né? Bom, a gente conversou aqui na Band News FM com o jornalista Ian Boechat, repórter do Jornal da Band, que já esteve no Líbano, já esteve em outros países da região, fez uma cobertura extensa e conhece profundamente. Obrigada, Ian, pela gentileza de conversar com a gente. Foi muito esclarecedora a conversa com você. Eu que agradeço. Obrigado por me receber.